Eu me chamo Flávio Miro Mendonça, sou historiador e um dos organizadores do nosso passeio. O passeio é chamado Ecohistórico pelo Rio Bacanga, é um passeio diferenciado, um passeio que faz o casamento entre aspectos naturais e história, dentro da própria cidade de São Luís. Saímos aqui da Orla do Saviana, do Porto Cultural, em direção a dois sítios do período colonial, o sítio do Físico e o sítio Piranhenga. Em 1612, os franceses eles construíram, no dia 8 de setembro de 1612, um pequeno forte chamado São Luís. Um forte feito de palha, de taipa, com a ajuda dos tupinambás, que eram os indígenas que moravam aqui. Foi feita uma procissão, né? E benzida a ilha, né? Edificaram uma cruz, né? E ao forte deram o nome de São Luís em homenagem ao rei Luís da França. São Luís nasce, né, na desembocadura de dois rios importantes, o rio Maioba, que é conhecido hoje como rio Anil, e o rio Bacanga, né, cujo nome, né, significa braço de mar. Então, o rio Bacanga ele desempenhou um grande papel durante séculos aqui na cidade de São Luís. Por exemplo, às margens estavam localizados vários sítios, como o sítio do Físico, o sítio Piranhenga. Aí nós temos também, né, o Tamancão. Todos esses sítios eles eram muito importantes porque exerceu o papel de fábricas. Então chegamos na nossa primeira parada, que é no sítio Piranhenga. É um sítio também do período colonial, do século XIX, e obedece uma estrutura de uma cidade portuguesa. Na parte de cima, nós temos a Casa Grande, a capela e jardins, representando o poder. E na parte de baixo nós temos o cais, a senzala e dois fornos de cal, né, que é a parte comercial e portuária. Então vamos chegar de perto para conhecer melhor? Então, esse sítio recebe o nome de Piranhenga por causa dessa sua principal atividade econômica, que era a produção da cal marinha. Pira vem da palavra fogo e Nhenga vem da palavra lugar, lugar de fogo. Aqui nós temos na parte de baixo dois fornos de cal e ao meio uma senzala e em frente um poço que também é dessa época e até hoje abastece o empreendimento. O que nos chama bastante atenção no sítio Piranhenga é que é o único sítio que ainda continua em pé a sua senzala. Ou seja, é a única senzala que ainda continua intacta, né, de todo o estado do Maranhão. Uma senzala rural. Então agora nós vamos conhecer a estrutura de cima, né? Subindo 97 degraus. Estamos aqui diante da Casa Grande do sítio,
A gente observa que ela já passou por várias transformações, várias reformas. Isso nos anos 80. Quando ela foi comprada pela dona Virgínia, né, que era uma moça europeia, junto com seu marido, ela fez essas alterações, tá? Mas, por outro lado, nós temos a Capela de São Benedito, que ainda continua intacta, né, em perfeito estado de conservação. E essa aqui é uma capela sob a evocação de um santo negro, o São Benedito, né, que provavelmente foi feito, né, de forma estratégica para deixar o clima mais harmônico entre os senhores e os escravizados. Então nós temos na capela esse revestimento de azulejo português em alto relevo. E são poucos os azulejos desse formato aqui na cidade de São Luís. Somente 4 casas no centro histórico de São Luís têm esse tipo de azulejo. De acordo com a tradição, quem vier fazer a visita ao sítio, né, faz um pedido e toca 3 vezes o sino. E seu pedido será realizado. Vamos experimentar agora? Deu certo. E aí, aqui vai ser o quê? Qual o roteiro? Então a gente vai, aqui é nessa segunda parada, né? No sítio do Físico. Na realidade, o nome oficial é Sítio Santo Antônio das Alegrias. Ele recebe esse nome porque o primeiro proprietário foi o Antônio José da Silva Pereira, conhecido como Físico. O Físico, ele era médico, né? Ele foi nomeado para ser físico-mor da capitania do Maranhão em 1799 por Dona Maria I, a rainha, né, de Portugal. Além de ele exercer o cargo, né, de físico, de médico, né, ele, aqui às margens do Rio Bacanga, ele construiu um grande empreendimento, considerado o primeiro complexo industrial de todo o Brasil. Então aqui, o sítio do Físico era um complexo industrial, tá? Considerado o primeiro planificado do Brasil. Nessa parte de baixo, a gente observa já o quê? O forno de cal. O maior forno de cal que nós temos aqui no Maranhão. Eu acho que o que mais chama a atenção do sítio do Físico é essa parte aqui, que é o curtume. Era um curtume gigantesco, o maior do Maranhão, né? Em pleno período colonial. Então, são vários tanques. O couro, a sola, né, era um dos principais produtos de exportação do Maranhão. Nós tínhamos aí o arroz, o algodão, mas também nós tínhamos a sola, né, o couro, como um dos fortes produtos que era exportado para Portugal, Inglaterra e outros países da Europa. Então, de fato, era um grande complexo industrial e não era à toa, era um complexo industrial que foi todo planejado. E, inclusive, tinha um tratamento de esgoto aqui, né? Então, os resíduos líquidos, né, eles não eram despejados in natura no Rio Bacanga. Passava por todo um processo, né, de tratamento. Tu tá me dizendo que aqui dentro desse complexo tem essa parte que é do couro, tem uma outra parte que trata a vela, tem uma outra parte que Isso. semente de arroz, tudo aqui dentro desse complexo. Tudo nesse complexo industrial. Então a gente vê que era tudo articulado. Por isso que ele é considerado
planificado, tá? Porque tudo foi feito de uma forma bem organizada. Então aqui, por exemplo, essa rampa aqui, ó, ela é bem larga. Por que ela é bem larga? Porque dava para transportar mercadorias através de carro de boi. Jorge, olha só, já falamos tanto de construções antigas, né, de São Luís, aqui podemos dar um exemplo. Bom, como é que eram feitas essas construções? Ó, pedra, aí a gente vê aqui, ó, pedacinhos de conchas. A cal marinha, que era misturada com barro. Os arcos eram feitos dessa forma, com tijolinhos sem furos, que nós conhecemos também como tijoleira, tá? E isso era bem feito porque dava estabilidade no prédio, esses arcos. Então aqui era a porta principal de entrada da senzala. A senzala ela é um pouco diferenciada das demais, que geralmente uma senzala ela tem só um compartimento, né? E aqui tem vários compartimentos. Eu acredito que essa divisão seja por causa de várias etnias de povos africanos que vinham para cá e que muitas das vezes eram povos inimigos. Bem aqui, nós temos compartimentos diferenciados. Observem que é no formato de um V, né? Se a gente olhar por cima, né, lembra muito um triângulo, um V, né? Por que isso? Porque aqui eram celas. E bem aqui no meio ficava um vigilante, que ele tinha essa visão, né, de 360 graus. Tá bom? Então era uma senzala bem diferenciada, como eu falei para vocês, né? Então aqui era a casa grande do sítio. Até os anos 70 ela ainda continuava em pé. Tinha uma placa, um letreiro muito bonito. Sítio Santo Antônio das Alegrias. Ó, Sítio Santo Antônio das Alegrias. Agora é o Sambaqui, sítio arqueológico de 6.600 anos. Olha isso aí. Só. Então, se tinham 10 fornos de cal, provavelmente eram 10 sambaquis, né? Eram 10 sítios arqueológicos que existiam aqui. Então a ocupação humana aqui no sítio do Físico, ela é bem antiga. Chega a 6.600 anos. Que nós estamos no sítio arqueológico do tipo Sambaqui. É conhecido como Sambaqui do Bacanga. O que é um Sambaqui, né? Um Sambaqui, como eu já expliquei anteriormente, é um sítio caracterizado pela grande concentração de conchas, como vocês podem observar aqui no chão, né? Eram povos que viveram aqui há milhares de anos. Eram caçadores, coletores, e que viviam basicamente da alimentação baseada em frutos do mar. Então, essas conchas aqui são restos alimentares. Então, ao longo do tempo, eles foram ocupando, formando essas montanhas. E Sambaqui significa isso, amontoado de conchas. Então, um sambaqui, o termo ele é muito mais complexo do que uma montanha de conchas. Ele também é um local ritualístico, um local de morada, um local de sepultamento. Ele também é um local de vigilância, porque ele se torna um local muito alto. Então, quem está aqui no topo, dá para ver quem está chegando, se é amigo, se é inimigo, né? Então, é um local que tem uma vista privilegiada. Vamos descer para conhecer aqui de perto esse sambaqui.
Isso aqui foi feito uma quadrícula alguns anos atrás. Essa camada aqui, ó, material cerâmico, que eram vasilhas, que eram utilizadas por esses povos, né? Eram povos que eram também ceramistas. Eles faziam uma cerâmica muito bem elaborada e com decoração também, porque eles faziam incisões nas cerâmicas. Ó, essa aqui é uma cerâmica mina, né? Uma cerâmica que a gente vê que ela tem alguns fragmentos de conchas, né? Servia para ajudar na confecção, tá? Então a cerâmica ela não era preparada somente com argila, mas havia uma mistura, né, de antiplásticos, que eram materiais utilizados para dar consistência a esse material quando fosse ao forno, né? Meu nome é Nery Mendonça, fui a última diretora do Ecomuseu Sítio do Físico, que nasce de uma forma participativa e comunitária. Como o Ecomuseu, ele tem toda uma preocupação com o ambiente em que ele está inserido, seja a Reserva Florestal do Batatã, aqui do Bacanga, como a comunidade do seu entorno, e também as ruínas do complexo industrial do Sítio do Físico. Temos no território também o Sambaqui do Bacanga e casas históricas da família Bruce e outras casas que estão no mesmo território. O Ecomuseu ele trabalha junto com a comunidade, tanto para preservar o território, como para buscar o desenvolvimento sustentável da comunidade. E dessa forma nós trabalhamos hoje com uma rede de organizações comunitárias chamada Rede Coroado de Natal, que desenvolve uma ampla ação junto à comunidade. Meu nome é Domingos, sou morador aqui do bairro do Saviana e já está há algum tempo já, acho que mais ou menos uns 8 anos, né, que a gente começou essa empreitada com o passeio náutico aqui na Bacia do Bacanga, fazendo visitação ao Sítio do Físico, Sítio de Piranhega. A gente fez parceria com o pessoal do sítio, com o pessoal da universidade também, entre outros órgãos, né. A gente vem fazendo essa parceria há algum tempo, o Estaleiro Escola, né. E no Estaleiro Escola a gente fez uma parceria muito bacana com o professor Luiz Felipe, né, conhecer um pouco da história das nossas embarcações, onde o Maranhão tem a canoa costeira, que ela é tombada como patrimônio histórico, e a biana, que é essa embarcação que a gente faz passeio aqui no Rio Bacanga. Então a gente acabou transformando a biana como uma biana de casario para se adaptar ao passeio, né? E a gente já está mais ou menos uns 8 anos que a gente vem aí nesse percurso, fazendo passeio náutico aqui na Bacia do Bacanga. E foi cada vez mais a gente juntando parceria com o Estaleiro Escola. Agora a gente está com o professor Flávio Miro, que é um professor de história, que veio agregar valor ao nosso passeio, né? Que ele faz o passeio contando a história do Rio Bacanga, né? Que é uma história bem interessante, né? A gente já viu passeio em outros lugares que a gente vai, entra no passeio e tem poucas informações. Então, o passeio do Rio Bacanga, ele tem um diferencial, que ele é bem informativo, né? Então, é um passeio bem bacana de se fazer. E é isso aí, eu convido vocês para vir conhecer o passeio. Vem embora.